Olá, este é o Dinheiro em Ação, o programa que ensina tudo sobre renda variável para você, diretamente dos estúdios da B3. Eu sou Cláudio Gradiloni e estou recebendo Pedro Gaudi, analista da Malhano Corretora. Pedro, muito obrigado pela presença. Cláudio, eu que agradeço. Pedro, vamos falar um pouco de uma ação muito interessante, que é a ação da Usiminas. É uma siderúrgica muito famosa. Fala um pouquinho para os nossos espectadores quais são as principais características da Usiminas. Vamos lá. Primeiro, a gente, só para clarear, siderurgia basicamente se divide em dois segmentos, aços planos e aços longos. Aços planos, a gente quando fala lembra da Usiminas e da CSN. Aços longos da Gerdau. Né? Para que serve aço plano? Esses aqui são os principais clientes. Indústria automobilística, autopeças, linha branca, máquinas e equipamentos pesados, na parte de construção civil também, apesar que o aço longo é mais dedicado à infraestrutura e construção, né? São aqueles ferros que a gente vê nos prédios e tudo mais, na parte de óleo e gás e tubos, né? Então, esses são os principais clientes da Usiminas. É uma empresa... Ela produz aço para tudo, então, basicamente. Praticamente para tudo, né? Se divide isso porque, logicamente, o aço longo, ele entra na linha branca, como entra na autopeça, mas com uma outra configuração e um outro nível de importância. O aço plano, ele é mais concentrado, porque basicamente são os corpos, né, que a gente vê, e não pequenos componentes, né? Agora, a Usiminas, ela é uma empresa conhecida por ser eficiente, né? Conta para nós um pouco como é que ela funciona e trabalha. Então, na verdade, a Usiminas, ela tecnologicamente falando, vamos dizer assim, ela é a mais avançada no Brasil. Ela, em aços planos, ela é a maior, né? Só que a crise de 2008, que foi muito dura para o setor, acabou forçando a empresa a tomar decisões muito difíceis. Por exemplo, abafar forno, né? Então, quando a gente fala reduzir a produção, né? Produzir menos. Para reduzir porque não tem demanda, né? Então, no caso da Usiminas, a capacidade dela de produção é 9,5 milhões de toneladas por ano de aço, né? Essa capacidade de Cubatão foi provisoriamente paralisada, 4 milhões e meio. Então, hoje, ela tem capacidade para produzir 5 milhões de toneladas. Quer dizer, ela cortou a capacidade à metade. Cortou praticamente a metade, porque as sequelas da crise de 2008 foi muito forte para o setor. Tanto que hoje existe, e não é só para ela, para o setor no mundo todo. Hoje mesmo existe um excesso de capacidade que supera 700 milhões de toneladas. Nós estamos falando 9 milhões e meio. Supera 700 milhões de toneladas. Tem quase 100 Usiminas aí de capacidade ociosa. Exatamente. Isso esparramado pelo mundo, né? Então, no caso da Usiminas, a decisão foi abafar o forno, a parte primária de Cubatão, que é o forno que faz o aço, né? A parte primária, e também alguns fornos em Ipatinga. A situação foi realmente muito dramática. E isso gerou consequências na estrutura de capital, endividamento, faturamento decaindo, os preços diante do mercado sem força de demanda, eles não tiveram como subir, custos aumentaram, você não tinha como repassar, e isso acabou gerando uma situação que a gente vai falar lá na frente sobre resultados. Né? Falando um pouco do mercado mesmo, né? Como é que está esse mercado no Brasil e como é que está a Usiminas nesse mercado? O mercado brasileiro de siderurgia ele é incipiente. Se a gente olha a produção mundial de aço, o Brasil participa com 2 a 2,5%. A China mais de 50%. O Brasil é muito pequeno, então, no mercado global. É muito pequeno. E a demanda no Brasil, até pela conjuntura, porque o Brasil ele tem crescimento de PIB, mas nunca é uma coisa... fantástica. Não é voo de galinha, mas também não é aquela coisa que justifique você ter uma capacidade muito grande. Só para ter uma ideia, se a gente pega ao longo do tempo, quando a gente fala produção e consumo, você vê que 14 milhões, depende do ano, depende da situação da economia, a gente pega aqui que 15 milhões é um teto, né? E um teto de consumo é alguma coisa na faixa de 9, 10. 10 milhões é quase nada, né? E o Brasil exporta muito pouco. Por quê? A indústria siderúrgica brasileira ela foi idealizada para atender o mercado doméstico e não ser exportadora. Quer dizer, aquela ideia de que Brasil. Aquela ideia de que a exportação do aço é uma coisa muito relevante não tem base na realidade. Não. A indústria não tem porte para exportar. Não tem porte, não tem... O custo do Brasil
atrapalha muito, Viabiliza. né? Você exportar, você precisa abrir mercados, e isso não foi feito no Brasil, né? Então, consequentemente, quando você exporta, e elas exportam, a gente percebe, são excedentes que é mais interessante você vender mais com preço menor do que você ter o custo da estocagem. Agora, e nesse mercado de aço, Pedro, como é que está os Minas nesse mercado? Então, Claudio, se a gente olhar a produção anual, 12 milhões de toneladas mais ou menos, a Uzi Minas participa com 2 milhões e meio, ou seja, ela tem mais ou menos 30% desse mercado. Isso não é pouco, porque os 70% fica distribuído entre a CSN, Votorantim, Arcelor E outras tantas. outras tantas. Então, ela realmente ela é representativa no setor, além de ter o parque mais atualizado tecnologicamente. Agora, a Uzi Minas, ela é uma grande, como você disse, ela é uma grande vendedora de aço para a indústria automobilística, e isso fez com que ela passasse por um período complicado aí. Eu acho que toda a siderúrgica passaram por uma fase complicada, né? Porque puramente em 2008, nos anos seguintes, a demanda, a economia afundou, nós entramos numa crise sem tamanho. Quer dizer, a própria indústria automobilística ficava com pátios lotados de carro, não conseguia vender, não tinha demanda, os bancos não davam crédito, uma série de coisas que logicamente foi batendo em alguns setores específicos, alguns segmentos da economia, e a siderurgia é um deles, que entra primeiro e sai depois, né? Perfeito. E agora que ela está começando a sair. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o resultado no próximo bloco, tá legal? Ok. Então, este foi o Dinheiro em Ação, diretamente dos estúdios da B3. Eu sou Cláudio Gradiloni e estou recebendo o analista Pedro Gaudi, da Malhano Corretora. No próximo bloco, a gente volta falando dos resultados da Uzi Minas. Até lá!